Diz que me diz, como é que tá a tua disposição para fofocar? Hoje a gente vai ver Reported Speech. Hoje a gente vai aprender a fofocar. Se bem que nessa aí vocês já são profissional, né? Você acha o quê? Professor não ouve? É o seguinte, às vezes quando uma pessoa fala alguma coisa, a gente quer relatar o que ela disse. Tipo telefone sem fio, sabe? Não é necessariamente uma fofoca, vai. E acontece que, a menos que você dê aspas para a pessoa e a cite ipsis literis, você vai ter que fazer uma adaptação ao discurso na hora de relatar. Na real, alguns conceitos que a gente vai ver hoje, vocês vão ver, se aplicam direitinho ao português. Tem uma adaptação do tempo verbal quando você vai relatar uma informação antiga. Mas, enfim, vamos ver isso na prática. Conheçam o João. Ele é jogador de futebol. O João, um belo dia, decide declarar: eu jogo futebol. Putz, tô chocado. Enfim, o João disse essa frase, né? Agora conheçam a Maria. E a Maria vai relatar o que o João está dizendo. João diz que ele joga futebol. Bom, até aí tá fácil, né? A única coisa que ela teve que adaptar é que ele disse eu, e ela vai se referir a isso como ele. Mas percebam que nesse caso a informação é muito recente, então ela não tem que fazer nenhuma adaptação de discurso. Conheçam o John. Não, ele não é o João, é o John. Mas ele também joga futebol. No mesmo time. Usa o mesmo uniforme. Mas, enfim, eles são diferentes. A falta de criatividade está maravilhosa nesse episódio, né? O John vai e solta a seguinte informação: I play football. O que também foi um choque para todos. Professor, mas futebol em inglês não se diz soccer? Não é uma gracinha. Não, mas o pior que é verdade, isso aí tá certo mesmo. Nem me faz começar sobre essa história dos americanos falarem soccer. A palavra football é muito mais antiga do que esse futebol deles. Data da Idade Média e se refere a jogos populares de rua que eram jogados na época. O folk football. O futebol, como ele veio a ser conhecido hoje, nasceu na Inglaterra em meados do século XIX. E o que os americanos chamam de futebol nasceu de divergências a partir do esporte original. Divergências acerca do uso das mãos ou bloqueio com contato físico. E esse foi se tornando o esporte nacional nos Estados Unidos. Na Inglaterra, até hoje, o futebol é chamado de football. Na Austrália também. Na África do Sul, no Canadá. Na verdade, em muitos países, a palavra para futebol se parece com a original football. Eu só acho o seguinte, se eles criaram um esporte que nasceu muito depois do futebol, sendo que o nome futebol já existia para designar esse primeiro esporte, então eles deviam inventar um outro nome para a versão deles. Os americanos estão de palhaçada, meu irmão. Então, você pode até usar o termo soccer se você estiver falando com um interlocutor americano. Mas eu não vou fazer isso. Bom, depois desse desvio para falar de história, voltemos à aula de inglês. E olha que eu não sou nem professor de história, hein? Nossa, até perdi a minha linha de raciocínio aqui. Mas voltando aonde estávamos. O John disse isso, né? E alguém vai relatar o que ele falou. Conheçam a Mary. Não é a Maria. Só tem a mesma roupa e é igualzinha. E a Mary, ao relatar o que o John disse, vai dizer: John says that he plays football. de forma semelhante ao que vimos no português, ela usa o verbo says, porque a informação é recente. Mas o que acontece quando a informação já é um pouco mais velha? Bom, aí no caso vai ter que ter um pouco de adaptação. Dá uma olhada nesse exemplo. Voltando ao Brasil, se o João, e não o John, o João, diz: eu jogo futebol. A Maria, se for relatar isso muito tempo depois, vai fazer uma pequena mudança. Ela vai dizer que João disse que jogava futebol. duas pequenas diferenças aí. O diz vai virar disse. E em vez de joga, fica jogava futebol. Isso é bem intuitivo, né? E a gente faz isso automaticamente. Bom, o mesmo conceito vai se aplicar no inglês.
Ao relatar o que uma pessoa disse há muito tempo, a gente vai transformar aquele tempo verbal para um passado. Essa ação no inglês se chama backshift. É mais ou menos como marcha ré. Mas enfim, você não precisa decorar isso. E como é que ficaria o backshift com o mesmo exemplo em inglês? Bom, voltamos à América. Aí nós temos o John, não o João, o John. E ele vai dizer o seguinte: I play football. E a Mary, não a Maria, a Mary, ao relatar isso muito tempo depois, vai dizer John said that he played football. São as mesmas adaptações de discurso. Primeiro, o says no presente vira said, porque a fala do John já é meio antiga. E a segunda é que o verbo plays vai virar played football. Ou seja, a lógica por trás de um relato em inglês é idêntica. Você vai ter que fazer o backshift do mesmo jeito. Voltando ao Brasil, suponha que o João diga: eu estou jogando futebol. A Maria vai relatar da seguinte forma: João disse que estava jogando futebol. o conceito idêntico se aplica ao inglês. Então, se o John fala I am playing football, a Mary vai relatar isso como John said that he was playing football. Esse passo do presente para o passado se aplica a qualquer tipo de presente, seja o simple, continuous, perfect ou perfect continuous. Se liga nos exemplos. Se o John fala I have played football, a Mary vai relatar isso como John said that he had played football. Já se o John fala I have been playing football, a Mary vai dizer que John said that he had been playing football. Mas o que fazer se a frase original a ser relatada já está no passado? Vamos pensar como é que isso seria feito no português mesmo. Se o João disser eu joguei futebol, como você acha que a Maria relataria isso? O João disse que ele tinha jogado futebol. Exatamente. Esperta essa Maria, né? Ou seja, se alguém diz que jogou, nós relatamos que ele tinha jogado. Isso é, se alguém fala no passado, nós relatamos no passado do passado. E se você está com os estudos em dia, você deve lembrar como se forma essa estrutura tinha mais particípio no inglês. Em inglês, isso seria feito da seguinte maneira. O John fala I played football. E a Mary relata John said that he had played football. o mesmo vale se ele tivesse usado continuous. O John fala o seguinte: I was playing football. A Mary vai relatar como John said that he had been playing football. Tá legal. Do presente vai para o passado e do passado vai para o passado do passado. Mas a próxima pergunta lógica é: e se já estiver no passado do passado? Bom, na escala de passados não tem como ir mais para trás. Então a gente mantém o tempo original mesmo. Para sermos bem intuitivos, vamos voltar ao português mais uma vez. Se o João disser eu tinha jogado futebol, como você acha que a Maria relataria isso? Ora, com o mesmo tempo que ele usou. O João disse que ele tinha jogado futebol. No inglês vai ser igual. Se o John fala I had played football, então a Mary vai relatar da seguinte maneira. John said that he had played football. Ou seja, já não tem mais espaço para fazer o backshift. Então ela usa o mesmo tempo que ele. O mesmo no continuous. Se o John falar que I had been playing football, então a Mary vai relatar da seguinte maneira. John said that he had been playing football. Mas aí, e o futuro? Até agora a gente não falou nele. Bom, se na ordem cronológica dos tempos verbais o presente está na frente do passado e o passado está na frente do passado, eu acho que o futuro está na frente do presente, não é isso? Ah, então quando o cara fala no futuro, a pessoa relata no presente, certo? Não é bem assim não. Vamos ver se isso funcionaria no português. O João fala, eu vou jogar futebol. Bom, bem intuitivamente, como é que a Maria relata isso? João disse que ele ia jogar futebol. E se você está bem em dia com os seus deveres de casa, você deve lembrar como é que a gente fala ia.
Alguém sabe? Puta, galera, vocês me dão uma vergonha, hein? Rebobina lá pra aula de modais, seu cabeção. O verbo would é como se fosse a nossa terminação ia. Ah, viu aí? Ia é would, então will vira would. Tá vendo como é igualzinho no português e no inglês? Então é o seguinte, o John diz que I will play football. E a Mary relata isso como John said that he would play football. Aí, essa dica serve para relatar qualquer futuro, seja ele simples, continuous ou perfect. Se o John falar I will be playing football, a Mary vai dizer que John said that he would be playing football. E se o John disser I will have played football, a Mary vai dizer que John said that he would have played football. Para recapitular, o que a gente acabou de ver é que o present simple, I play football, é relatado no past simple, I played football. Lembrando que o substantivo também tem que ser adaptado. O present continuous, I am playing football, é relatado no past continuous, was playing football. O present perfect, I have played football, é relatado no past perfect, had played football. O present perfect continuous, I have been playing football, é relatado no past perfect continuous, had been playing football. O past simple, I played football, é relatado no past perfect, had played football. O past continuous, I was playing football, é relatado no past perfect continuous, had been playing football. O past perfect, I had played football, mantém-se como past perfect, had played football. E o past perfect continuous, I had been playing football, se mantém como past perfect continuous, had been playing football. O future simple, I will play football, vira would play football. O future continuous, I will be playing football, vira would be playing football. E o future perfect, I will have played football, vira would have played football. Vamos lá, vamos aglomerar tudo. O present simple vira past simple. O present continuous vira past continuous. O present perfect vira past perfect. O present perfect continuous vira past perfect continuous. O past simple vira past perfect. O past continuous vira past perfect continuous. O past perfect continua past perfect e o past perfect continuous continua past perfect continuous. Todos os futuros viram would. Caraca, parece até uma tática de futebol excessivamente complicada, olha lá. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. Você viu que hoje é só temas futebolísticos. Então vamos simplificar essa parada aí. Em vez de memorizar esse quadro, vamos fazer de uma forma mais linear. Excluindo-se o futuro, que é bem facinho, will vira would, nós temos uma hierarquia linear de tempo. Essa hierarquia é de presente, passado, passado do passado. Então, o present simple é relatado no past simple. O past simple é relatado no past perfect. O present perfect, que expressa uma espécie de passado recente, também é relatado no past perfect. E por último, o past perfect, como não tem como dar mais um passo para trás, é relatado no próprio past perfect. Você deve ter percebido que se a fala original está em um tempo simples, nós vamos relatá-lo em um tempo simples. Se a fala original está em um tempo contínuo, nós vamos relatá-la em um tempo contínuo. Nunca se cruza do tempo simples para contínuo ou vice-versa. Então, isso cria duas escalas de tempo. Mas é a mesma escala, com presente, passado e passado do passado. Com a diferença que agora é tudo ing. Então, o present continuous vai ser relatado no past continuous. O past continuous, por sua vez, vai ser relatado no past perfect continuous. O present perfect continuous, que é uma espécie de passado recente, também vai ser relatado no past perfect continuous.
E por fim, o Past Perfect Continuous, como não tem mais para onde regressar, permanece no Past Perfect Continuous. Bom, em vez daquele quadro complicado, eu acho que isso aí já simplifica muito para você, né? Em seguida, a gente precisa falar sobre verbos modais. A gente viu como relatar os diferentes tipos de futuro. E isso já cobre um dos modais, will. A gente viu que ele vira would. Assim como não dá para fazer o backshift do passado e a gente mantém o mesmo tempo verbal, se will vira would, would é relatado como would. O John diz que I would play every day if I had more time. E a Mary relata John said that he would play every day if he had more time. Assim como will é relatado como would, can é relatado como could. Se o John disser I can play football, a Mary vai relatar como John said that he could play football. se would se mantém would, could também se mantém could, porque não dá para fazer o backshift. O John se vangloria. I could play since I was a kid. E a Mary nos conta John said that he could play since he was a kid. will e can são os únicos modais que flexionam. Não exatamente flexionam, mas é porque eles têm outro modal equivalente a eles em outro tempo. Todos os outros modais são rígidos, então eles permanecem iguais. May permanece may. O John diz I may play football. A Mary relata como John said that he may play football. might é relatado como might. O John diz I might play football. E a Mary conta John said that he might play football. should é relatado como should. O John fala I should practice football. E a Mary conta pra gente que John said that he should practice football. por fim, must é relatado como must. O John afirma I must practice football. E a Mary replica isso assim. John said that he must practice football. Por fim, a gente precisa falar sobre adaptações em advérbios, a começar pelos de tempo. Acompanhe o raciocínio aqui. Suponha que seja quarta-feira. E aí, o João fala: eu vou jogar futebol hoje. Suponha que a Maria relata isso na quarta-feira, ou seja, no mesmo dia. Ela vai dizer que João diz que ele vai jogar futebol hoje. lembre-se, a informação é muito recente, então não tem backshift. Mas e se ela relata isso no dia seguinte, na quinta? Então a Maria vai ter que adaptar um pouco o discurso dela. Aí ela vai dizer: João disse que ele ia jogar futebol ontem. ontem, é claro, se referindo à quarta-feira. Já se ela fala isso muitos dias depois, no sábado, ontem, tampouco faria sentido, porque aí ela acidentalmente se referiria à sexta. Então, se ela vai relatar aquilo muitos dias depois, ela pode dizer: João disse que ele ia jogar futebol naquele dia. naquele dia, é claro, se refere ao dia da fala do João. Em inglês, isso seria feito da seguinte maneira. Então vamos lá. Na quarta-feira, o John fala: I will play football today. No mesmo dia, a Mary relata da seguinte maneira. John says that he will play football today. Já na quinta-feira, a Mary diria: John said that he would play football yesterday. e muitos dias depois, no sábado, a Mary teria que dizer: John said that he would play football that day. mas e se o John não tivesse dito today? Suponha que na quarta, o John diga: I played football yesterday. Ou seja, se referindo à terça. Como então a Mary vai relatar isso? Ela vai ter que dizer que
John said that he had played football the day before. Ou seja, the day before é o dia antes da fala dele. Há uma terceira possibilidade. De novo, se na quarta-feira o John fala I will play football tomorrow, se referindo à quinta-feira, a Mary vai relatar isso como John said that he would play football the day after. O que é the day after? É o dia depois da fala dele. Então vamos resumir como são feitas essas adaptações. Se a pessoa diz today, muito tempo depois a gente vai relatar isso como that day. Se a pessoa diz yesterday, vamos relatar como the day before ou the previous day. E se a pessoa diz tomorrow, nós vamos relatar como the day after ou the next day. Mas escuta, day ou dia é só uma janela de tempo qualquer. E se a pessoa, em vez de falar sobre um dia, falasse sobre uma semana? Bom, se essa pessoa disser this week, você vai relatar como that week. Se ela disser last week, você vai relatar como the week before or the previous week. Se ela disser next week, você vai relatar como the week after ou the next week. O mesmo se aplica para qualquer janela de tempo, seja month, year ou qualquer outra. Calma, galera, tá acabando. Putz, esse episódio já tá ficando longo pra caraca, hein? Você já não deve estar aguentando mais. Calma, só tem mais uma coisinha, prometo. Por último, a gente tem que falar sobre advérbios de lugar. Suponha o seguinte, o João, encontrando-se no campo de futebol, fala: eu vou jogar futebol aqui. Se a Maria, por qualquer razão, se encontra naquele mesmo campo de futebol, ela vai dizer que O João disse que ele ia jogar futebol aqui. até aí, tudo normal. Mas e se em vez de estar no campo, a Maria estiver em casa? Imagina ela virar e falar a mesma coisa. João disse que ele ia jogar futebol aqui. Mas peraí, aqui? Só se ela quiser matar a mãe dela do coração, né? Imagina, a véia vai ficar louca. Minha filha, esse menino vai quebrar as porcelanas tudo. Não. Claramente isso está errado. Ela vai ter que adaptar o discurso dela. Assim como ela tinha que adaptar o hoje com base no dia, ela também vai ter que adaptar o aqui com base no lugar. Então, a Maria vai ter que dizer que O João disse que ele ia jogar futebol lá. no inglês é óbvio que o mesmo conceito se aplica. No campo de futebol, o John fala I will play football here. Se ela estiver no mesmo campo, a Mary vai poder dizer que John said that he would play football here. já no apartamento dela, o here não se aplica. Ela vai ter que mudar. John said that he would play football there. Caraca, que episódio longo. Bom, esse aí foi difícil, né? Muita informação. Mas por hoje é só, galera. E como você já deveria imaginar, tem dever de casa. Link na descrição. Ah, e dessa vez é no Perfect English Grammar. Se lembra daquele site? Você quase não foi lá, né? O pior é que nem foi mesmo, né? Você não faz o dever. Ainda nesse assunto. Eu sei, foi muito território que a gente cobriu hoje. Mas tem uma coisa que você ainda não viu como se relata. Uma pergunta. Então esse vai ser o tema da nossa próxima aula. Esse assunto ainda não se esgotou. Mais reported speech, aguenta aí, pô. E não reclama, senão eu vou falar com seus pais no conselho de classe, hein, moleque? Fica de boa aí. Não é tão ruim assim não, vai. Nós vamos nos divertir no caminho e a gente se vê na próxima.